Injeção do emagrecimento. É assim que ficou popularmente conhecido o Ozempic. Mas o que muita gente não sabe é que o Ozempic foi desenvolvido para outra função. Ele é um remédio usado no tratamento para pacientes adultos com diabetes tipo 2. Mas mesmo com uma função medicinal, o Ozempic se popularizou entre as mais diversas dicas para emagrecer. O perigo é que muitos estão se automedicando e podem acabar correndo risco. Como é que ele funciona? É um hormônio presente no remédio que atua na redução do açúcar no sangue, o que aumenta a sensação de saciedade e diminui a vontade de comer. Por proporcionar um efeito aparentemente rápido, a procura tem se tornado cada vez maior. Para se ter uma noção, mesmo com um preço exorbitante, cerca de R$1.000, recentemente o Ozempic ficou esgotado em diversas farmácias do Brasil, o que acabou prejudicando os pacientes de diabetes que realmente precisam do remédio. A fama ganhou tanta proporção que a biofarmacêutica Bion fechou uma parceria para começar a distribuir um remédio similar ao Ozempic aqui no Brasil. Mas esse concorrente só deve começar a ser vendido a partir de 2026, quando a farmacêutica desenvolvedora do Ozempic perdeu o direito de exclusividade de patente para vender o produto. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise e aqui mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as duas coisas. Você já conhece a chamada caneta do emagrecimento, ou a semaglutida, mais popularmente conhecido como Ozempic? Eu vou conversar com a jornalista Adriana Ferreira Silva, que escreveu na coluna dela do Nexo a coluna Ozempic, a era do só é gordo quem não tem dinheiro. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Adri, que bom que você veio. Tô muito feliz de te receber presencialmente aqui no estúdio. É sempre um enorme prazer estar aqui com você, Gabi. Prazer é todo meu. Vamos começar, então, pela pergunta básica, né? O que é o Ozempic, ou a semaglutida, né? Que é o princípio ativo. E como que se tornou essa febre, né? Como que virou algo tão popular? Vamos lá. A semaglutida, Gabi, é um hormônio, né? Que ela traz pra gente a sensação de saciedade. Então, esse hormônio ele foi sintetizado, né? E é usado ali nessas canetas. Que a marca mais popular daqui do Brasil vendida é o Ozempic, mas também tem o Wegovy, enfim, ela tem muitas vendidas sob outros nomes comerciais. E o que acontece? Ela foi feita para pessoas que têm diabetes. Então, as pessoas têm diabetes usam essa caneta para controlar o diabetes. O que aconteceu? Pesquisadores começaram a fazer testes com essa caneta para a obesidade. E ela funcionou muito bem. E, de repente, em 2022, né? Começou a partir de 2022, mas eu acho que o grande boom foi no ano passado, dos médicos começarem endocrinologista, começarem a receitar a marca popular do Ozempic, a semaglutida, para pessoas que gostariam de perder peso ou que, né, estão em processo desejam de alguma maneira emagrecer, usarem. E né, quem é que não ouviu falar de Ozempic neste último ano? Ozempic virou trend nas redes sociais, Ozempic virou desafio no TikTok, Ozempic desapareceu. Desafio como? De quanto emagrecia mais, enfim, tem tudo isso, né? Um antes e depois de Ozempic. Ozempic tem grupos de Facebook que tratam de efeitos de Ozempic. Se você der um Google com Ozempic, provavelmente vão aparecer centenas de milhares, milhões de resultados para Ozempic, por conta dessa, né, essa mágica de você emagrecer. E como é que ele funciona? E eu tô falando, é muito importante, eu não sou uma especialista em Ozempic, eu sou uma jornalista que leu muito sobre o tema, tem interesse sobre o tema. E tampouco sou especialista em obesidade. Mas o que essa caneta faz? Você usa, você perde, ela dá a sensação de saciedade, você come menos e aí o emagrecimento é muito rápido. Ela tem, assim, né, cada médico que acompanha ali o paciente, passa, né, receita o Ozempic, ele receita uma dose, pode ser todos os dias, pode ser uma dose uma vez por semana, enfim, depende muito de como é feito esse tratamento.
E também ele sempre dá a dica ali dos efeitos colaterais, que tem pessoas que têm náusea, tem pessoas que não se sentem muito bem nos primeiros dias, e tem algumas regras. Então, de preferência, evitar bebida alcoólica. Algumas pessoas têm também reação com algum tipo de comida, então muito gordura e tal. Mas o fato é que o Ozempic, né, de um teste para pessoas obesas, ou seja, os estudos foram feitos com pessoas, né, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que é o que é vendido só nos Estados Unidos por enquanto, foram feitos todos estudos e pesquisas com pessoas com mais de 100 quilos. Mas eles não são usados somente por pessoas com mais de 100 quilos. Hoje, eles são usados por qualquer pessoa que queira perder um pouco de peso e por que isso acontece também, essa facilidade? Não precisa de receita. Ia te perguntar isso pra agora. comprar. O acesso é muito mais fácil. Né? Exatamente. Não precisa, ao contrário daqueles remédios, tarja preta, né, que eram usados para emagrecimento e com todos os efeitos colaterais que esses remédios tiveram e têm, o Ozempic não. Você pode comprar ele sem a receita. Então, o que a gente viu foi um fenômeno. E não é só aqui no Brasil. Quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever esse texto para o Nexo, que fez o maior sucesso, assim, de audiência. As pessoas me escreveram nas redes sociais, eu nem esperava. Porque já se falou tanto de Ozempic que eu realmente não esperava. Porque 2023 foi o boom, Foi né? o boom, exatamente. Mas pra gente perceber como segue em alta, né? Eu li uma reportagem no principal jornal da Bélgica, contando que na Bélgica existem, além do preço ser um pouco mais alto, existem algumas restrições de venda. Então os belgas estavam viajando para França e para a Alemanha para comprar o Ozempic, tanto por causa do preço, porque nas farmácias alemãs e nas farmácias francesas era mais barato, quanto também era mais fácil de vender. Então, assim, é um boom, realmente. O E Ozempic é caro, né? é caro, custa quase R$1.000 uma ampola. Tem, assim, pode custar até R$1.000, aí tem aquelas coisas da farmácia, dá desconto e tal. E o Wegovy, quando eu pesquisei os valores, eu não sei se, enfim, continuam sendo os mesmos, mas isso faz o quê? Mais 2 semanas, ele vai de R$1.000 a R$1.400, assim, né? O Wegovy é o que está liberado no Brasil destinado para o uso em tratamento de obesidade, né? Então, eu trouxe aqui uns dados, Gabi, para você ter uma Por ideia, favor. né? Vamos lá, as previsões falando economicamente, de como é que esse Ozempic explodiu. Então, o Banco Morgan Stanley disse que até 2035, só nos Estados Unidos, 24 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, estarão sob tratamento com o Ozempic. Nossa. A previsão, e aí essa previsão foi feita pelo Goldman Sachs, é que esse uso deva injetar até $1 trilhão na economia dos Estados Unidos por conta do Ozempic. Nos próximos 4 anos, né? Exatamente. Eu li isso na sua coluna do Nexo também. Exatamente, nos próximos 4 anos. Exatamente. E aí eu queria emendar uma pergunta nessa, posso? Emenda. Enquanto você também traz os dados. Porque isso também tem gerado um certo temor em algumas indústrias nos Estados Unidos, tipo a indústria dos alimentos também. Né? Exatamente. Vou aqui, né, como eu mencionei na minha coluna, Jéssica Balbino, que é uma jornalista, pesquisadora, ela é colunista do jornal Estado de Minas, e ela fez uma coluna muito interessante, e a gente depois conversou sobre o tema, no qual ela mostra, eu já tinha lido também em outros jornais, mas a Jéssica, ela levanta ali muitos dados, e ela mostra como isso já está se refletindo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas, né, têm esse boom do uso do Ozempic, também já existe em supermercados como o Walmart uma sensação de que as pessoas estão comprando menos. E aí a indústria alimentícia passa a se adaptar para apresentar produtos que seriam weight friendly, né? Tipo, ou seja, os produtos para quem está em dieta ou para quem está Ozempic, que não deixa de ser os mega master industrializados, né? Exato, no fim das contas não quer dizer que é saudável, né? Exatamente. Porque se continua sendo um produto industrializado, Exatamente. não é saudável. Até porque a gente sabe muito bem que ser magro não é sinônimo Exatamente. de ser uma pessoa saudável, né? Você pode ser magro e ter colesterol alto, enfim, tantas outras coisas, até porque a magreza é extrema. Então, o que a gente está vivendo hoje, Gabi, que eu sinto,
é que depois de um momento de body positive, né, tantas campanhas para falar, né, para desmistificar, tantas campanhas contra a gordofobia, a gente tá vivendo agora, voltou a um momento de ditadura da magreza, porque ficou muito fácil emagrecer usando o Ozempic, só que quem é que pode emagrecer? É quem tem dinheiro para pagar. Porque é um tratamento, e aí vamos dar agora também o crédito para um outro trabalho muito bem feito, que foi a entrevista que o podcast Mamilos fez no final do ano passado. Eles lançaram o podcast que é feito pela Juliana Valauer, pela Cris Bartes, muito bem apurado. Fizeram um episódio de 1h30 entrevistando uma pesquisadora e integrante do NUPENS, que é um instituto ligado a nutricionistas, e um médico endocrinologista lá do Hospital das Clínicas. Fizeram essa entrevista na qual eles falavam sobre obesidade e Ozempic. E o que acontece, né? A gente tá falando de, primeiro, um produto que é muito caro. Segundo, é um produto que só uma parte da população pode usar. Terceiro, esse médico endocrinologista, que é o Márcio Mancini, ele destacou uma coisa que é muito importante. A obesidade, ela é um problema crônico. Então, o Ozempic, para pessoas que são obesas, ele é um produto que ele não tem data para você parar de usar. Então, ele é um produto de uso constante, né? E aí, quando você usa... Importante. Exatamente, né? Você... aí tem uma coisa que ele até me desmistificou. Porque muita gente fala que quem usa, né, para perder ali um pouco de peso, usa o Ozempic para perder 4 quilos, 5 quilos, né, que é esse, né, foi nessa camada de pessoas que ele popularizou. E aí para de usar depois que perde, e aí volta a ter, né? E aí na verdade o que ele disse foi que não é o efeito rebote. É que o Ozempic é um produto para ser usado. Entendeu? Por isso que ele não é um produto para ser usado para quem quer perder 4 quilos, 5 quilos. Ele é um produto para quem realmente tem problema com peso, porque vai ter que usar ele por muito tempo. E a comparação que eles fizeram foi até interessante, falando de remédio para saúde mental. Então, por exemplo, os antidepressivos e tal, que você tem que usar por um período prolongado e depois você vai reduzindo e tal. Mas não tem data para você fazer essa redução. Então, ele falou que o Ozempic, em comparação a isso, é um pouco parecido. Então, e ele vem num pacote, né, Gabi? O Ozempic vem no pacote porque a obesidade, ela né, contempla muitos fatores. Então, agora, por exemplo, a gente teve muitas pessoas pós-pandemia, porque as pessoas ficaram mais tempo sentada, tem o home office, tem o fator home office, tem o fator alimentação, tem o fator que a gente, né, aqui no Brasil, né, e em outros países, tem esse regime de trabalho hipercapitalista, de muitas horas, então as pessoas comem mais industrializado, né, praticam menos exercício. Aí vem o estresse, que também é um fator para você, né, algumas pessoas engordarem, é dormir pouco. Aí tem o fator genético, né? Então são muitos os fatores que são envolvidos quando a gente fala de obesidade, para você considerar o Ozempic como uma mágica, né? Ele é e é muito importante que o Ozempic exista, e é muito importante que exista a possibilidade do Ozempic ser utilizado, ou todas as outras, né, né, esses fármacos que têm esse mesmo efeito, mas ele não é assim esse milagre, né, assim, de banalização como aconteceu em 2023, que a gente acompanhou. Você trouxe várias informações muito importantes nessa sua fala. Eu queria trazer um pouco da reflexão dessa coisa do emagrecimento a qualquer custo, que está voltando como muito pela fala e propaganda de influenciadores, né, influenciadoras também, que sempre, muitas inclusive, defenderam já esse movimento que você falou, né, do body positive, do corpo livre, de corpos gordos, enfim. E elas também, em alguma medida, algumas se tornaram também garotos ou garotas propaganda do Ozempic, né? Da semaglutida. Exatamente. E você, na sua coluna, fala da própria Oprah, que é um fenômeno e tem um potencial de conversar com milhões de pessoas no mundo todo. Então, como é que você tem observado esse movimento? Porque existe esse argumento de saúde sempre por trás quando a gente fala de corpos gordos, né? Como se fosse uma preocupação com o bem-estar,
Como é que isso tem voltado a ocupar esses espaços? Porque a gente teve um movimento muito grande de aceitação e de body positive, e agora parece que, não sei se a gente está retrocedendo de fato, mas algumas pessoas que estavam ocupando esse espaço também agora estão voltando a voltar esse olhar para o emagrecimento, né? Então isso é muito preocupante, porque a gente tá voltando, pelo menos nas redes sociais, a ter esse estímulo de corpos magros Muito o tempo magros. inteiro, né? É uma Muito pressão magros. muito grande da sociedade. Praticamente esqueléticos, né? Gabi, acho que são alguns fatores, né? Então, aliás, eu até recuperei aqui, a gente estava falando, né? O princípio ativo, a semaglutida, ela sintetiza o hormônio GLP-1, que é o que reduz o açúcar no sangue e tá na composição desses medicamentos, né? Que são usados para pessoas que têm diabetes. Então, vamos lá, pegando a Oprah, né? A Oprah, a gente acompanha a carreira da Oprah há muitos anos na televisão, e ela sempre teve essa coisa de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, até que ela e eu acho que, e por que a gente, né, tem essa, a gente vive numa sociedade patriarcal que estabeleceu que os corpos das mulheres, estabeleceu uma vigilância nos corpos das mulheres, né? E essa vigilância isso é muito interessante, assim, a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, mas passa um pouco por um momento ali. O que acontece, né? Nos anos 50, né, esse movimento do patriarcado, tinha ali a coisa da mulher, era a dona de casa, né, que cuidava da família, dos filhos e pensava no bem-estar e tal. Quando as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar, para, né, conquistar a sua independência financeira, e esse modelo ficou ultrapassado, precisava se criar um novo modelo ideal de mulher. E o novo modelo ideal de mulher está ligado a ter um corpo magro. A ter um corpo não só magro, mas perfeito, malhado. E aí isso foram se acrescentando. O shape slim hoje, o shape, exato. Que está na moda, gente. Exatamente, a barriga chapada, né? Então, assim, você ser uma mulher de sucesso também é você ter, um pouco o mérito de você ter o corpo, né, perfeito. E isso foi né? Como é que isso se reflete? Se reflete nas revistas femininas, colocando mulheres muito magras, fazendo muitas matérias sobre emagrecimento. Então, assim, é uma virada, né? Deixa de ser o comportamento, né? A bela recatada do lar, passa a ser a empoderada, sexy, magra, né? Então, é uma virada na imagem que a mulher tem que ter. Dentro dessa aí vão acrescentando camadas, né? Então, ela é magra e ela também, de repente, passa uma década, ela também tem que ter o peito, ela tem que ser magra e tem que ter o peito grande. Aí e depois agora não, né? Agora tá tendo mais o movimento do explante do silicone. Do explante também, do silicone. Porque tem que aparentar ser mais Sim. magra, né? Por outro lado, você tem que ter a boca, né? Você tem que ter o lábio grosso, você tem que ter a maçã do rosto saltada, você tem que ter os cílios, você tem que ter a sobrancelha, enfim, acaba ficando todo mundo igual, né? Então, é muito difícil, e aí eu vou de novo jogar aqui no Mamilos, porque a nutricionista que falou com eles, que eu vou até recuperar o nome dela que eu achei, é a Maria Alvim, que é essa pesquisadora integrante do Nupens e do Estudo Nutrinet Brasil. Eu achei maravilhosa a maneira como ela se apresentou, e se eu fosse me apresentar aqui hoje, eu me apresentaria da mesma maneira. Eu sou uma mulher que está sob a pressão estética, porque eu também estou sob a pressão estética. Eu também me olho no espelho às vezes e falo, essa barriga, ou isso aqui fora do lugar. E eu sou uma pessoa magra, que sempre foi magra, né? Então você imagina para uma mulher que está na televisão, como a Oprah, né, que tem ali, para mulheres que estão na televisão, né, que são cobradas, elas não podem envelhecer, elas não podem ter ruga, elas não podem ser gorda, elas têm que ter ali um modelo X, existe o padrão televisão, que hoje a gente vê muita mudança, aqui no Brasil eu ainda não vejo muita mudança, mas você vê muita mudança, por exemplo, quando você assiste uma TV como a Al Jazeera, você já vê muitos rostos diferentes, então você tem o rosto da mulher africana, tem o rosto da mulher marroquina, tem o rosto da mulher indiana e tal. Aqui a gente ainda é muito padronizado. Para ter mulher negra, né? Num país de maioria negra como o Brasil, para ter mulheres negras na televisão, foi uma luta, né? Imagina para ter mulheres gordas. Então, existe isso. E aí o que aconteceu no caso da Oprah foi o seguinte:
a gente viu nos últimos anos, né, lá em Hollywood, lá são usado, né, é usado o Wegovy, né, que é considerado ele até tem um nome popular de Ozempic dos milionários, porque é caríssimo fazer um tratamento com o Wegovy, ele custa acho que $5.000 por mês fazer o tratamento com o Wegovy e tal, e diz que é a droga usada pelos hollywoodianos. Então você viu agora, né, na cerimônia do Oscar, que a gente estava comentando aqui antes de falar, várias atrizes e atores, assim, magérrimos, né? Magérrimos. Que impactante, né? É Porque muito a gente até impactante. falou, né, de um deles que ele aparecia na TV, nos filmes, e ele não tinha esse padrão. de Exatamente. Vou até recuperar aqui, né? O Jesse Plemons, que é um ator, ele é o ator que estrelou a última temporada de Fargo, casado com a Kirsten Dunst, e estrelou Assassino da Lua das Flores, entre outros filmes. Então, pra mim, é muito chocante, assim. Mas o que acontece? Esse pessoal todo, em geral, eles não falam do corpo, né? Existe uma coisa, assim, de famosos não falarem do corpo e tal, e aí eu acho que até tem um pouco de responsabilidade deles, né, de não falar mesmo de tantos quilos eu perdi, porque eles influenciam muitas pessoas, né? Mas a Oprah, o ano passado, quando ela apareceu muito mais magra, ela assumiu. Ela falou, ela não disse qual é a marca, né, da droga para emagrecer que ela estava usando, mas ela assumiu. E aí, ela transformou isso num programa de televisão. Então ela fez um especial com a ABC Network, que também foi exibido pela Hulu, que chama Shame, Blame and the Weight Shame, Blame and the Weight Loss Revolution, que em tradução livre seria Vergonha, Culpa e a Revolução da Perda de Peso, no qual ela entrevista vários médicos e várias pessoas para falar justamente sobre o que seria essa revolução do emagrecimento, que é o uso dessas drogas todas, né? E aí o que acontece? Quando você vê, e aí também vou usar aqui, a fonte foi a revista Time, quem fez uma reportagem sobre isso, e a revista Time conta ali que a Oprah, inclusive, ela participava do conselho de algumas entidades que tratavam de obesidade, e ela saiu desses conselhos, porque ela aderiu ao uso e tal. Então, agora assim, a Oprah, eu não sei se a Oprah era uma mulher obesa ou não, né, ela nunca detalhou, assim, se foi por conta de problema de saúde e tal, mas ela é um modelo para muitas mulheres. Exatamente. Entendeu? Então, quando uma mulher como a Oprah adere, né, e coloca, a revolução porque realmente a obesidade, como a gente falou, envolve muitos fatores. Então, não é assim, né, a Oprah fala, eu me sentia culpada, né, e aí por causa, isso é a vergonha, a culpa do título do programa, eu me sentia culpada, eu tinha vergonha porque eu achava que era só fechar a boca, parar de comer e emagrecer. E, na verdade, quando ela começou a usar, não é. Porque a gente sabe que, né, existem muitos outros fatores ali. E o que essas drogas fazem é dar essa sensação de saciedade que você diminui, né, tira o apetite e você vai emagrecendo, né? Só que aí você coloca, né, tudo bem, né, para pessoas que estão acima do peso, ou têm problemas de saúde, ou têm obesidade e precisam emagrecer, que importante, que revolução realmente que exista esse tipo de droga. Só que são poucas as pessoas, né, Gabi? Ainda não é um programa público, Exatamente. entendeu? O SUS não é um programa que está no SUS, entendeu? Então, talvez, né, quando o SUS adotar um tipo de tratamento como esse e tal, né? Então, isso é um fator. E o outro fator é que qualquer pessoa que está um pouquinho acima do peso, tá ali 5 quilos acima do peso, ou 10 quilos acima do peso, passa a usar essas drogas e perde muito, 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 muito peso, e aí a gente restabelece um padrão de magreza extrema que a gente viu no tapete do Oscar. A gente está acompanhando nas passarelas dos desfiles de moda. Como voltamos era nos anos 2000, né? Exatamente, como era nos anos 2000. É o padrão esquelético. Outro dia eu queria comprar uma calça legging. E aí eu entrei pelo menos 2 lojas online de grandes magazines. E me deu uma impressão terrível, porque as modelos todas que estavam ali eram magérrimas, eram esqueléticas. E eu falei, bom, eu não tenho nível de comparação, porque eu não tenho esse corpo. Então, Não, se a gente não tem, imagina uma pessoa gorda ter que se Exatamente. deparar com uma vitrine dessa. Exatamente. Então é preocupante, porque a gente vem num movimento, não são todas, então existem ainda muitas fast fashion, inclusive, que você entra, tem diversos tipos de corpos, entendeu? Existe ainda a propaganda, né? Mas, inclusive, as influenciadoras, né, que atuavam, têm recebido propostas de marcas para usar e fazer o tratamento. Eu vi isso na sua coluna, eu achei muito grave. Entendeu?
entendeu? Então a Jéssica Balbino mesmo, né, que é essa jornalista, uma mulher gorda e tal, ela própria falou que começou a receber e-mails, né, e ela cita ali na coluna dela o exemplo de uma escritora que escreveu justamente sobre ser uma pessoa gorda, que recebeu uma proposta para fazer o emagrecimento, e aí ela expôs isso, né, porque, enfim, né, e também vira ali, aí é isso, aí quando a gente fala em ditadura da magreza é isso, né, olha, agora você tem jeito, né, por que você quer continuar uma pessoa gorda? Enfim, dá pano pra E aí manga, né? você retrocede, né? Volta aquela história do senso comum de não emagrece porque não quer, porque existem recursos, Exatamente. né? Pra fechar, que a gente tá no minutinho final, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência também com o Ozempic, Com né? o Ozempic, foi, Gabi. A minha experiência foi por uma indicação de uma médica. Eu tava descontente, porque, como eu disse, eu sempre fui uma Pressão pessoa magra estética. e tal. A pressão estética. E depois de 2 anos, assim, eu sou o melhor exemplo do pacote completo, com o fator ainda de que eu sou uma mulher de 48 anos, vou fazer 49, e eu estou entrando, né, depois dos 40, o seu metabolismo muda, e eu estou entrando na perimenopausa. E aí, uma mulher na perimenopausa, ela são muitos efeitos, e um dos meus efeitos foi acumular gordura abdominal. E isso em 2022, quando o Ozempic ainda nem tinha estourado, a minha médica falou, olha, tem esse remedinho novo aqui, você pode testar. E eu testei ele por 2 meses. E aí, como eu te contei, assim, ela me passou numa dose mínima, que eu usava todos os dias. Eu senti todos os efeitos ali. Um pouco da náusea, meio assustador, assim, depois começa a ter o efeito. Depois ali na segunda semana, eu tive muita náusea e tal. Na segunda semana eu comecei a sentir o apetite diminuir, até que o apetite diminui a 0. Você esquece de comer. Eu sou uma comilona, né, como eu te contei antes, sou taurina, adoro comer. Ou seja, o prazer de comer. Prazer de comer e beber, entendeu? Tipo assim, você perde, né? Porque você pede uma coisa muito gostosa, você consegue comer um terço do prato. E no meu caso, eu tive que parar, porque eu fui numa festa infantil, comi um monte de fritura, um monte de salgadinho, e aí eu tive um desarranjo. E fiquei com esse desarranjo durante muitos dias, até que eu achei que tava esquisito. Fiz um contato com a médica, ela falou, interrompe o Ozempic. E aí interrompi e não voltei mais a usar. Então, eu emagreci em 2 meses 4 quilos e depois disso eu engordei 6. Ou seja, né? Eu tenho certeza que eu devo ter ali deixado todo o meu corpo enlouquecido, devo ter causado danos na flora intestinal, que a gente sabe que é o segundo cérebro, que é muito importante e tal. E aí, nesse desarranjo todo, eu fui de 4 para 6 e desencanei e, sabe, fiquei pensando, né, porque eu sou uma feminista que estuda tanto, que sabe justamente, né, como é que é. Mas é todas isso. nós Todas estamos nós submetidas a essa pressão, né? Então, a minha experiência foi justamente a da pessoa que entra na febre do Ozempic, né? O meu foi pré-febre, na verdade, né? Mas eu me lembro ali que na época foi até engraçado. Se a gente tiver 1 minuto pra contar, foi até engraçado. Que eu tava ali numa festa conversando com algumas pessoas. E aí eu contei, tô usando o Ozempic. Aí um amigo falou, nossa, a gente foi viajar agora no final do ano. E abria a geladeira, porque o Ozempic tem que ficar na geladeira. E tinha lá umas 10 seringas, porque era um grupo de pessoas viajando, tinha lá umas 10 seringas, tinha até que cada um colocar o seu nome, assim, pra não usar a seringa de uma pessoa uma da outra, entendeu? Então, naquele momento ali, em 2022, quando as pessoas ainda não estavam falando a respeito, já acontecia isso, você imagina hoje, né? Que é uma febre, realmente, né? Que a minha coluna teve essa repercussão que teve e eu achava que não fosse ter, porque pra mim o Ozempic até já era um assunto batido. Eu acho tão importante a gente voltar a falar sobre isso, né? Porque a gente tem que nadar contra essa maré que tá vindo de novo pra cima da gente, né? Exatamente. A gente lutou tanto pra conseguir desconstruir tantos padrões e agora a gente de novo... A gente tá sempre nesse cabo de guerra, parece. O tempo inteiro nesse cabo de guerra. E isso afeta, né? Saúde mental, adolescentes... Enfim. É fundamental. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, Adriana Gabi. Ferreira Silva, jornalista. De novo, no Nexo Jornal você pode ler a coluna dela. Obrigada pelo convite, Gabi. Lá. Sempre um enorme prazer conversar com você. Prazer é meu. Um beijo. Até a próxima. Até. Bom, nesse finalzinho do Em Detalhes, eu quero lembrar você que a gente está com um curso novo no ar. Vamos aqui trazer todos os detalhes para você, a partir de agora, da filha do Che Guevara, que é a Aleida Guevara.
que o nome do curso, né, a nossa convidada da próxima aula aberta do ICL, o nome do curso é Até a Vitória Sempre, Che por Aleida Guevara. Então ela vai compartilhar histórias da jornada do pai dela, jornada política, jornada pessoal, enfim, coisas que você não encontra em todos os livros por aí. Ela vai trazer esses detalhes. Você pode assistir no dia 21 de abril, que é um domingo, às 8 horas da noite, mas para assistir você tem que fazer a inscrição em detalhes.icl.com.br. Fica a dica para você. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL às 6 horas da noite, CL Notícias. Segunda edição, lembrando também que estamos em todas as plataformas de áudio. Che Guevara costumava dizer, hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamais. Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então? Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com Aleida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Aleida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!